Olá, buscadores! É difícil negar que existe uma verdade imutável por trás de todos os mistérios que nos rodeiam. Algumas pessoas consideram que não é necessário existir um motivo para a nossa existência como seres humanos. Mas nós já vimos que o propósito é uma lei natural, e isso derruba essa possibilidade. Ademais, simplesmente estabelecer que não exista sentido nas coisas, ao menos para mim, soa bastante conformista e preguiçoso, porque nos impede de avançar nessa caminhada por novos descobrimentos. Isso pode ser comparado com aqueles momentos em que uma criança nos faz uma determinada pergunta e, por falta de paciência ou até de conhecimento, nós respondemos apenas porque sim. O grande problema é justamente descobrir e confirmar qual é essa verdade absoluta, porque existem muitas teorias que tratam de discorrer sobre um possível início e razão de tudo. Aqui neste canal nós já vimos que para ser um buscador de respostas justo e imparcial, é imprescindível manter uma mente aberta e flexível, já que geralmente nós vamos nos deparar com muitas informações diferentes, e ainda que tenhamos boas intenções e estejamos revestidos com o manto da humildade, inevitavelmente nós iremos nos topar com muitas manipulações, mentiras e estratégias maquiavélicas que possuem o intuito de ludibriar-nos e fazer-nos cair em grandes armadilhas. Tenha em mente também que é precisamente esta grande quantidade de teorias que tem tratado de ocultar nossa verdadeira origem, confundir-nos, desanimar-nos, cansar-nos e desviar-nos dessa tão desejada verdade universal. Ainda que seja um pouco desagradável e desanimador, você precisa aceitar que isso faz parte dessa jornada de buscas por respostas. E bem, dando sequência aos nossos estudos, uma hipótese muito forte que tenho considerado é que na vastidão do universo não existem vazios, mas sim, o que há é um grande estado de pré-existência. Esses lugares, por assim chamar, são tipo de matrizes à espera de um momento propício para gestar novas criações, como por exemplo planetas, estrelas, sóis, etc. Essas matrizes, portanto, são capazes de albergar mais e mais vida, em um ciclo infinito de multiplicação. Se nós trouxermos essa ideia para moldes que estamos acostumados, nós podemos tomar como base o útero de uma mulher, por exemplo. Este útero, assim como uma matriz do espaço, é uma fonte de pré-existência, a qual é capaz de gerar um novo ser. Essa pré-existência também está fortemente dotada de leis naturais, como tudo o que existe. Vamos mencionar 3 delas: paz, harmonia e amor. A paz repousa em um estado de calmaria, onde não impera o caos. A harmonia, porque tudo precisa obedecer padrões que funcionam e permitam a sua manutenção. E amor, porque precisa ser capaz de gerar, manter e reproduzir sempre mais vida. Para começar a sondar mais sobre Deus, ou seja, a primeira fonte, vamos utilizar os ensinamentos de um livro incrível, que é considerado um apócrifo, e se chama O Livro Secreto de João. Gente, esse livro é um dos mais incríveis que eu já li. Ele é simplesmente revelador. Supostamente ele foi redigido por João o Evangelista, o mesmo que transcreveu a mensagem do livro de Apocalipse. Eu não irei propor uma versão deste livro porque eu já vi várias diferentes. Você pode procurar no Google mesmo. Existem vários PDFs livres para você fazer o download. E ao passo que vamos estudando por aqui, você confere se tem a versão que mais se aproxima da minha. Ao longo dos vídeos nós vamos ver muitas citações deste documento, porque nele estão contidas várias revelações incríveis. Bom, neste livro são apresentadas algumas informações que nos abrem um grande leque de análise, como por exemplo, o que você vai ver a seguir. As forças de origem da criação podem ser separadas também em 3 porções: Pai Eterno, Deus Ele, Bárbelo, Santo Espírito Ela e Vástago, Cristal, Progênie. Mas atenção, isso não faz referência aos gêneros masculino ou feminino. Essas 3 unidades, por assim dizer, representam de alguma maneira muito simples a primeira fonte, eterno, sem nome e sem fim. Se pensarmos em termos de imagem invisível, este Espírito universal está dotado de uma essência inabalável, que se constituem de um
pensamento anterior, conhecimento anterior, imortalidade, vida eterna e verdade imutável. Note que, sabendo disso, cada vez mais o rol de leis naturais ou leis anteriores vão se confirmando e fazem parte dessa mente absoluta, representada em forma de memórias. Veja como a verdade imutável já é apresentada como uma premissa considerável. E retornando aos exemplos práticos, reflita como grande parte das coisas em seu mais profundo íntimo carrega consigo essas três forças. Por exemplo, uma célula humana é composta por um núcleo, um citoplasma e uma membrana celular. Uma árvore, para que se desenvolva, demanda igualmente de três condições: o Sol, pensamento anterior, a terra, o útero ou bárbaro, e a semente, o vástago. O Sol penetra a terra e atinge a semente que decodificará a energia e formará o seu arbusto. O espermatozoide, unidade ele, penetra o óvulo, unidade ela, e em seu útero gesta o vástago, cristal. Você já havia pensado nisso e dessa forma? Neste canal nós vamos trabalhar com a hipótese que desde o princípio tenha ocorrido assim. Veja o que o livro secreto de João, em seu capítulo 4, diz a respeito deste processo de tríade de conformação inicial. O Pai penetrou em Bárbelo com um olhar, com a luz pura, brilhante, que envolve o espírito invisível. Bárbelo concedeu, e o Pai produziu um raio de luz que parecia luz abençoada, mas não era tão brilhante. Este raio de luz foi a única descendência do Pai comum que saiu, e a única descendência do Pai, a luz pura. O Espírito Virgem Invisível se alegrou com a luz que foi produzida, que veio primeiro do primeiro poder, o pensamento anterior ou bárbaro. Os membros estavam na presença do Pai durante a unção. Quando o membro recebeu isso do Espírito, ele imediatamente glorificou o Espírito Santo e o pensamento anterior perfeito, pois através de ela ele havia nascido. Os membros pediram para receber a mente com parceria para trabalhar, e o Espírito Invisível concordou. Quando o Espírito concordou, a mente apareceu, e ficou ao lado do cristal, e glorificou o cristal e Bárbelo. Todos esses seres, porém, nasceram em silêncio. A mente queria criar algo através do verbo do Espírito Invisível. O verbo seguiu a vontade, pois o cristal, o Deus produzido por si mesmo, criou tudo através da palavra. Você se lembra do vídeo passado quando foi proposto o exercício do quadrado com a linha ao centro? Neste ponto em que estamos conversando, precisamente estamos imersos da linha para baixo, tratando de encontrar respostas para o Gênesis desconhecido. O livro secreto de João, em seu capítulo 2, continua sobre essa temática e vai ainda mais além. O Uno é um soberano que não tem nada sobre ele. Ele é Deus e Pai de todos, o invisível que está acima de tudo, que é imperecível, que é pura luz que nenhum olho pode ver. É o Espírito Invisível. Não se deve considerá-lo como um Deus, ou igual a um Deus, pois ele é maior do que um Deus porque não tem nada sobre ele e nenhum Senhor sobre ele. Ela não existe em nada que seja inferior a ela, pois tudo existe apenas dentro dela. É eterno, pois não precisa de nada, porque é absolutamente completo. Nunca faltou nada para ser completo, mas sempre foi absolutamente completo na luz. É ilimitado, pois não há nada antes que o limite. É insondável, já que não há nada diante dele para entendê-lo. É imensurável, pois não havia nada antes dele para medi-lo. É inobservável, pois nada o observou. É eterno e existe eternamente. É inexprimível, pois nada poderia entendê-lo para expressá-lo. É inominável, pois não há nada antes que lhe dê um nome. Talvez você esteja pensando que é muito pretensioso e audacioso tentar compreender a imensidão do universo, ainda mais sem equipamentos sofisticados de análise. Mas mesmo assim, é necessário que sejamos ousados. Isso faz parte da nossa essência como buscadores. Para tentar compreender o que aconteceu desta linha do quadrado da história para baixo, primeiro precisamos estudar algo sobre as estrelas. O livro secreto de João menciona 4 delas: Armosel, Oroel, Daveitai e Elelet.
Podemos considerá-las como estrelas ou como humanidades anteriores a nós. Eu chamo a atenção agora para o fato de ver como os conhecimentos vão se conectando. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, eu peço que o faça em sequência e deixo aqui o convite então para que você assim o faça. Eu tenho tratado de organizar todo o conteúdo de uma maneira organizada para que seja mais fácil a compreensão. Bom, dando continuidade então. Armozel. Armozel é considerada a estrela de ouro, conhecida como o primeiro anjo, a Idade Dourada, onde foi formado o Pi Geradão. Neste astro, nós podemos elencar a existência de 3 reinos: graça, verdade e forma. Oroiel. Oroiel, a estrela Idade de Prata, conhecida como o segundo anjo, caracterizou-se pela existência de outros 3 reinos, a saber, pensamento posterior, percepção e memória. Daveitai. Daveitai, a estrela Idade de Bronze, conhecido como o terceiro anjo, constituía-se por 3 reinos também: compreensão, amor e ideia. Elelet. Elelet, a estrela Idade de Ferro, conhecida como o quarto anjo, estava formada por 3 reinos: perfeição, paz e sofia. Neste ponto eu gostaria de chamar a sua atenção fortemente. É de vital importância que você destaque Elelet e Sofia em suas demarcações, pois mais adiante serão peças-chave na compreensão de várias indagatórias que nós temos como seres humanos, além de eventos que sucedem em nosso cotidiano. Portanto, tome nota destes 2 tópicos, Elelet e Sofia, ok? E para finalizar este vídeo, tenha em mente que esses 12 reinos apresentados são anteriores à conformação do planeta Terra e também ao que chamaremos de caos. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que todos estejam aproveitando todas essas informações para conformar sua base de conhecimentos. O que vem a seguir continuará sendo revelador para montarmos este grande quebra-cabeça. Até a próxima, pessoal. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!